Fala, importador, tudo beleza? Rodrigo Giraldelli aqui da China Gate para uma aula muito especial. Hoje eu tô aqui para fazer um bate-papo, na verdade. Não sei bem se vai ser uma aula, se vai ser um bate-papo, mas eu tenho certeza que vai agregar muito valor para você que quer saber mais sobre Inmetro e Anatel. Porque eu tô aqui com ele, Maximiliano Antunes de Oliveira, Colorado, lá do Rio Grande, tchê. Rio Grande, tchê. Mas mais conhecido como Max da Normaliza. Por favor. Que é nosso parceiro que trabalha aqui com a gente, fazendo as certificações de Anatel e Inmetro aí para quem quer fazer importação. Bate-papo de hoje é sobre esse assunto e já quero agradecer, Max, pela sua disponibilidade de vir aqui falar com a gente. Hoje a gente vai ter um treinamento da parte da tarde. Eu já pincei você aqui de uma reunião, falou, vamos gravar ali comigo para agregar valor para nossa audiência. Nós vamos soltar esse vídeo no YouTube e no Spotify também, acho, não sei, a gente solta no Spotify, produção? Solta também? Então, assim, eu fico fazendo interação com a produção, eles nem sabem o que vai fazer. E eu gostaria que você se apresentasse rapidamente e dissesse para a audiência, além de quem é o Max, que problema você resolve. Eu já dei um spoilerzinho assim, mas que problema você resolve para os seus clientes, que muitos deles são nossos clientes que a gente atende em conjunto. Perfeito. Então, como tu disse, Maximiliano Antunes de Oliveira, por favor, me chame de Max. Max. Sou da empresa Normaliza, fundador. Nós estamos há 15 anos no mercado trabalhando com essa parte de, que eu gosto de dizer, o auxílio, né, ao importador e ao fabricante. O nosso trabalho é consultoria, mas a gente presta um auxílio, né? A gente auxilia o importador e o fabricante que quer entrar no mercado brasileiro a superar as barreiras regulatórias, né? Seja do Inmetro quanto da Anatel. Então, o nosso foco é esse. Fazer com que as pessoas consigam comercializar os seus produtos dentro do que é exigido para a segurança do usuário final. Show. Importador e fabricante, né? Porque tem uma equiparação das normas. Aqui a gente vai falar mais do importador, mas as regras são basicamente as mesmas, né? Ou seja, se eu quero produzir um brinquedo, vamos lá, que eu tenho certeza que tem Inmetro. Se eu tenho que produzir um brinquedo no Brasil, eu tenho que seguir normas de segurança para que esse brinquedo seja, né, obviamente, seguro para quem for usar. Mesma ideia, se eu for importar esse brinquedo, eu sou equiparado a uma indústria, então eu tenho que importar um brinquedo com os devidos testes de segurança para garantir, né, os nossos pequeninos ali. Então, a gente vai falar mais no contexto de importador, mas para quem está assistindo, não dá para dizer, não dá para cravar que é o mesmo, que eu imagino que tenha peculiaridades, mas assim, a ideia geral é o mesmo, né? É o mesmo. Um pouco de diferença é a questão de custo, porque a gente tem um evento no importador das análises no país de origem do produto, né? Enquanto no processo nacional a gente vai ter só esse custo nacional. Então, mas as etapas em si dos processos são iguais, é a mesma. Show. Max, aqui quando a gente está gravando, eu desenvolvo um superpoder, que é o poder de materializar água no estúdio. Então, eu vou fazer uma mágica agora e você vai ver água aparecer aqui na sua mesa. Quer ver? Coisa boa. Então, ó, veja só. Viu? Aqui, ó. Agora nós temos uma aguinha aqui pra gente. Esse é o poder da edição, né? Nós falamos agora há pouco aqui sobre o estúdio, né? Você estava elogiando. Eu falei, cara, mais legal que ter o estúdio é ter alguém para cuidar de tudo e editar para fazer esse vídeo magicamente chegar aí até você. Obrigado, Elias. Obrigado, Tereza. Obrigado a todo mundo, time China Gate, para cuidar aqui da gente. Vamos lá. Continuando, então, agora devidamente hidratados. Max, quem que está envolvido? Quais os agentes, as empresas, vamos dizer assim, obrigatoriamente envolvidas num processo de certificação? Vamos falar de Inmetro, tá? Porque você falou agora há pouco, assim, ó, eu sou um consultor, faço a parte do auxílio, mas eu sei que tem a parte do fornecedor, a parte de teste, não para todos os produtos, uma parte documental. Quem que, para fazer um processo de certificação, quais as empresas envolvidas ali no contexto de importação? Então, falando exclusivamente de Inmetro agora, né? Tá. O primeiro passo quando a gente quer fazer uma certificação é identificar quais são as características técnicas do produto e em quais regulamentos que ele está envolvido, né? Então, de posse do regulamento que a gente consegue identificar quais são os agentes. Normalmente, dentro de um processo de certificação, vai ser o organismo certificador, né, que é a quem o Inmetro delega, acredita a atividade de fazer a parte da certificação em si, todas as etapas e a emissão do certificado, que é o produto fim da certificação, né? E dentro dessas etapas do processo tem o agente laboratório, que é onde a gente vai fazer os ensaios do produto, né? Onde são executados os ensaios do produto para garantir que ele atenda todas as normas de segurança e qualidade que são descritas dentro da regulamentação. Tá? Então, os principais agentes são o organismo certificador
e o laboratório. Obviamente, a gente tem o fabricante que também está envolvido, né? Um importador, no nosso caso, mas os agentes que vão reger a atividade de certificação é o organismo certificador com o auxílio do laboratório de ensaios. E por que algumas perguntas eu faço em nome da audiência? Algumas respostas eu sei, outras eu sei parcial. Mas assim, eu presumo que eu sei parte dessa resposta, mas eu vou perguntar mesmo assim. E por que tem que existir empresas como a sua, como a Normaliza ou o Max aqui, a sua equipe, nesse contexto? Já que obrigatoriamente tem que ter o organismo certificador e um laboratório para fazer o ensaio. Por que tem que ter uma consultoria ou alguém nesse meio para ajudar nesse processo? O importador ou o cliente final consegue fazer isso sozinho? Que skills que ele tem que ter? Como é que é? Então, o processo de certificação ele é documental, né? E a regulamentação ela é uma norma baseada em conceitos que não fazem parte do dia a dia de qualquer pessoa. Então, não que tu tenha que ter uma especialidade, e sim o costume, né, de lidar com esses conceitos e com essa forma de leitura e, enfim, de regras, né? Essa junção de regras que é um regulamento. A nossa atividade de consultor, ela vem principalmente porque tanto o organismo certificador quanto o laboratório, eles são agentes econômicos de terceira parte. Eles não estão envolvidos no interesse do produto, o interesse final, que é o ganho, né? O lucro, digamos assim, da comercialização do produto. O interesse deles é único e exclusivamente que o produto que chegue no mercado tenha a qualidade exigida pelo organismo fiscalizador, que é o Inmetro. Então, por eles ter único e exclusivamente essa finalidade, né? A questão fim, que é a qualidade, eles não podem se envolver dentro do processo, né? Eles não estão ali para auxiliar no sentido de explicar para o importador, para o fabricante, como ele tem que produzir o produto dele. Então, isso quem faz são as normas. Então, o cliente ele nos procura, o fabricante nos procura, porque a gente tem esse costume do dia a dia de ler essas normas, de ler esses regulamentos, e a gente sabe as etapas, né, das atividades, então a gente acaba trazendo para o cliente um conforto, não de uma certeza, porque a gente não vende... né? Não dá para vender sucesso nisso. E quem vender, desconfie, né? Porque não dá. A gente trabalha com a tentativa, né? A fuga do erro. A gente quer fugir do erro, né? E trazendo para o cliente sempre uma possibilidade de um menor custo e do menor tempo aplicado ao processo. Tá? Mas é obrigatório, Max, contar com uma empresa de consultoria, contar com a Normaliza? Não é obrigatório. Tá? A pessoa que queira... investir no seu tempo o conhecimento, ler os regulamentos, buscar como é que funciona, participar de cursos. Existem cursos que alguns organismos certificadores promovem aí. Podem seguir e fazer por conta. Mas, como tudo na vida, a gente contar com um especialista, eu acho que, né, acaba trazendo um benefício no fim. Como eu falo sempre também, a gente trabalha com transferência de conhecimento. O processo de certificação ele é um processo constante. Então, tu tira o certificado no primeiro ano, tu tem que revalidar ele anualmente. Então, a minha equipe sempre procura transferir o conhecimento neste primeiro ano, neste primeiro contato da certificação inicial, para que, dentro da medida do possível, o empresário possa, nos anos subsequentes, fazer o processo por conta. Tá? Mas, óbvio que o meu interesse é que contem sempre comigo. Você foi bem elegante e deixou uma brecha... que é quase, na minha opinião, quase impossível de alguém leigo conseguir fazer a certificação, porque é um catatal de coisa, de norma, né? Gostei que você falou do uso, do costume, né? Porque, assim, não é obrigatório, a provocação foi essa, porém, inexequível para um leigo, né? A gente já tentou, não. Tivemos clientes que disseram que ia tentar, mas, assim... Com 2 dias, ele não conseguia nem achar a norma correta aplicável para baixar e para ver. Porque é tanta burocracia, tanto detalhe, né? Que realmente é por isso que existem empresas como a sua, né? Então, assim, a dica do Rodrigo, você vê. Na China Gate, a gente tem um time de 70 pessoas aqui, mais 14 em Vila Velha, mais 6, 7 na China. E a gente não faz, a gente não bota a mão nessa cumbuca. Eu falo, cara, essa parada tem que ser feita com especialista, por isso a nossa parceria. Porque é muito detalhado e você só faz isso. E só faz isso o dia inteiro, né? Todo dia, há 15 anos, né? Então, tem todo um track record aí. Para mim, é muito melhor e muito mais fácil.
seguir por esse caminho. É igual, assim, tentar fazer, qualquer um pode tentar, né? É igual construir uma casa. Você vai lá, contrata um engenheiro, um arquiteto, te dá todos os desenhos, tudo, fala, agora vai lá. Você não precisa, obrigatoriamente, contratar um pedreiro, um mestre de obra para subir uma casa. Mas quem que vai lá bater massa e fazer aquilo acontecer? Não é sobre... tá na lei ou ser obrigatório. É sobre saber fazer parede, né? E saber fazer certificação. E muito produto, né, Rodrigo? Aquele empresário, aquela pessoa que está almejando, que tem o sonho de comercializar um determinado produto, corre muito de ser sazonal, né? Então, às vezes, o tempo perdido dentro do processo de certificação passou a batida fazer uma vez na vida, né? Uma vez por ano. Né? E aí tu pega... eu passo muito isso com clientes que trazem eletromédicos, por exemplo, que é um processo um pouco mais extenso, um pouco mais demorado. Por mais que a gente aproveite muito a documentação do próprio fabricante, é um processo um pouco mais demorado. E, às vezes, o timing do processo é aquele. Cara, quanto tempo tu precisa para fazer a minha certificação? 90 dias. Ele já bota dentro do estudo viável financeiro dele o prazo para ele começar a lançar no mercado aquele produto. E, às vezes, se levar 6 meses, se ele tentar fazer por conta 9 meses, passou. E a tecnologia é muito... Para esse tipo de produto, ela avança muito. Então, às vezes, em 6 meses, 8 meses, já ficou obsoleto aquele produto. Entendi. Então... que eu falei antes, a gente eu não faço promessas, mas eu busco, dentro da nossa prestação de serviço, facilitar o processo e, dentro dessa facilitação, antecipar, tornar ele menos custoso e menos, né, num tempo mais curto. Aí. Show. Engraçado que você falou assim, olha, tem o Inmetro. O Inmetro não o Inmetro é o órgão fiscalizador? Isso. Então, você chamou o Inmetro de órgão fiscalizador. Só que um mito que muita gente pensa é que o Inmetro que certifica, o Inmetro que faz... Mas, assim, na verdade, o Inmetro ele é um órgão burocrático. Não é uma crítica no nome burocrático. Sim. O pessoal, às vezes, pensa que burocracia é ruim por si só. Mas, assim, tem... um organismo certificador e um laboratório vinculado. Então, o Inmetro, na verdade, ele é só quem controla a parada. Mas ele não certifica nada, o registro não é feito com ele. Como é que é isso? Inmetro, papel dele, organismo certificador e laboratório. Perfeito. É que aí depende muito do produto. Né? Tá. Dentro da gama de produtos, né, de possibilidades de atividades, então a gente tem a certificação de produto, a gente tem a aprovação de modelo, a gente tem a parte de metrologia legal, que daí são atividades que são prestadas diretamente pelo Inmetro. Tá. Agora, a certificação de produto, o Inmetro ele fica como esse organismo, né, fiscalizador, né, onde ele é o regente da regulação, onde ele cria as normas, cria os regulamentos e acredita empresas, os organismos certificadores e os laboratórios para executarem essa atividade. Tá? Eles estão abaixo do guarda-chuva do Inmetro, então o organismo certificador ele vai fazer todo o processo de certificação, todas as etapas e vai emitir o certificado lá no final. Mas esse certificado que ele é emitido, ele é publicado num programa do Inmetro num sistema do Inmetro chamado ProdCert, que antes da publicação ele é validado ainda por um corpo técnico, né? Então existe um dossiê técnico montado, daí a última etapa é essa publicação dentro do ProdCert, que é um sistema do Inmetro. Já dentro da atividade de uma aprovação de modelo, por exemplo, a atividade ela é realizada dentro da metodologia legal da própria equipe do Inmetro. Então, tem um sistema chamado sistema orquestra, que é onde a gente gera essa atividade, faz essa solicitação e, mediante a documentação técnica do produto, os técnicos do Inmetro fazem uma análise e vão te dando um passo a passo, né? Questão de ensaios, quais outros documentos que devem ser inseridos no sistema, e aí é uma atividade que é realizada direta com o Inmetro. Mas a certificação, que é o que nós vamos tratar mais hoje aqui, ela fica sobre a tutela, sobre a incumbência dos organismos certificadores, que é quem realmente vão ditar as regras, digamos assim, né? Baseados no RGCP, que é o regulamento que dita as etapas do processo de certificação, e os regulamentos próprios de cada produto. Cada produto tem o seu regulamento específico. Então muda. Por isso que muitas vezes a gente não dá para dar uma resposta única, né? A gente sempre tem que, no brinquedo é isso, na balança de presunto e queijo lá do mercado é aquilo, né? Porque nada serve para tudo, né? Sempre tem que pensar no brinquedo. No brinquedo não, no produto. No produto. Porque tem normas específicas. Isso. Regulamento chama, né? Isso. A gente chama... existe um regulamento geral da certificação de produto, né? Que é o RGCP. Só que ele vai te ditar a regra geral do processo, mas cada regulamento
vai ter as suas particularidades, né? Então, tu pega um regulamento de eletrodoméstico, ela vai ter as suas particularidades. Tu vai pegar um equipamento que está sob o regime da vigilância sanitária, um eletromédico, vai ter as suas peculiaridades. Tu vai pegar um brinquedo, um artigo escolar, um pneu. Então, é sempre importante que a pessoa que queira importar defina o seu produto, que ele saiba, né, quais são as exigências para comercialização desse produto no mercado brasileiro. E aí esses regulamentos vão estar voltados sempre para a segurança do usuário final. E a gente tem que estar com aquela coisa na cabeça, que é o mais importante, que nós, né, mesmo estando do outro lado, sendo em algum momento os importadores, né, ou fazendo parte do comércio, em algum momento a gente é o usuário final, né? Em algum momento a gente é o consumidor e a gente vai usar o produto final. Claro, então... claro. Teve, às vezes, já teve alguns casos, sabe? Até mesmo em live, atendimento presencial, quando a gente está no stand lá na Canton Fair. Você fala, poxa vida, tudo tem metro, não sei o que lá, tarará, né? Eu falei, cara, mas assim, eu não vou questionar se deve ou não, se a norma é rígida ou não. Mas assim, eu estava falando de brinquedo, que é uma das coisas que a gente faz. Eu falei assim, cara, você gostaria que seu filho usasse um brinquedo que não fosse validado pelo Inmetro, que não fosse certificado, que não tivesse um atestado de que aquele brinquedo é seguro? Aí o cara parou para pensar, né? Falei, você tem filho, não tem? Você gostaria? Não. Falei, então, cara, é sobre isso. Porque a gente olha, num primeiro momento, é claro que é ruim. É custo, é burocracia, é tempo, demora, né? Não obstante, você falou, né? Que o trabalho da Normaliza, eu anotei, é assim... Fugir do erro, diminuir custo e tempo. Então, isso é bem bacana. Mas tem mais custo e tempo para produtos que têm que ter certificação em detrimento de outros que não tenham. Mas, o prêmio disso é que vai vir um produto seguro, né? Vai ter uma segurança atestada para você não causar problema na sua clientela. Imagina só, a pessoa foi lá vender e dar problema para um cliente e isso sobrecair né? na sua responsabilidade, né? Poxa. Falando exclusivamente de brinquedos, por exemplo, o que é o mais comum acontecer com um brinquedo na mão da criança? Boca. Na boca, engolir. Dentro do processo de certificação em método de brinquedos tem uma análise química das partes e peças. Então, fora... Saber se a tinta utilizada não vai intoxicar. O pigmento, se intoxica, se não intoxica. Fora, né, toda a parte de ensaios mecânicos e tal, construtivos, e parte de identificação, instruções e marcações que devem ter e tal. Mas é importante, entendeu? A gente, óbvio, como tu disse, o custo nunca é bacana, né? Ainda mais ninguém quer. Ninguém quer, né? Então, só que a segurança... é o que está ali no final, a gente tem que pensar nisso, né? Agora, do nosso lado... como a gente atende muito cliente que nos procura para ver primeira importação, viabilidade, a China Gate trabalha com muita... uma vibe de trazer comerciantes para o ecossistema de importação, né? Pessoas que não importavam e agora querem importar para redução de custo, porque no final do dia é o que a gente entrega. Mas a gente diz assim que os produtos que têm certificação, por conta do custo, é uma barreira de entrada maior. Menos gente importa. E menos gente importando, a concorrência é menor, margem de lucro maior. Tudo aquilo que dá mais trabalho tem menos gente fazendo. E tudo que tem menos gente fazendo, tudo não, né? A maioria das coisas tem menos gente fazendo, a margem de lucro é maior, porque né, dá mais trabalho e não é todo mundo que está afim, o investimento é um pouco maior. Então, esse é um outro benefício, muitas vezes não declarado, né? Porque a pessoa só enxerga o custo. Claro. Mas, cara, vai dar um trabalho, vai ter um custo, um investimento, só que isso você vai conseguir tirar depois, porque afinal, todo esse custo tem que ser colocado lá no custo do produto e quem vai pagar é o cliente, né? Porque quem vai fazer a revenda, ele vai colocar todos esses custos e tem que botar no preço final dele para ele ter esse lucro. E o processo de certificação é bacana porque ele engloba toda a cadeia, né? Não é tipo... Então, vamos tratar a importação, né? Então, o fabricante, ele tá passando pelas etapas, né? No país de origem. Então, ele tá passando por uma auditoria, ele tá passando por um lacre de amostras. Quais são as responsabilidades do fabricante na China, nesse caso, em relação a um processo de certificação? Na verdade, ele participa do processo, né? A responsabilidade, até porque a gente vai estar em território nacional, não tem como ser cobrado do fabricante. A responsabilidade do importador. É de quem tá botando o produto no mercado. Qual que é o papel dele? O que ele tem que prover, documentação, teste, produto, como é que é? Como que ele participa desse processo? A primeira etapa do processo de certificação, né, dentro da importação, é que ele garanta que o fabricante vá entregar para ele toda a parte de documentação técnica exigida dentro do regulamento. Então, a gente começa montando um processo, recebendo
dados técnicos do produto, fotos do produto, se o produto tem componentes que tem outras certificações, o fabricante tem que nos encaminhar esses documentos, né? Ele tem que abrir o projeto dele para que a gente possa, primeiro... A certificação ela é um registro, né, Rodrigo? Então, ela é um registro de atividades. Então, a gente precisa ter acesso a como o fabricante faz aquelas atividades de produção para que o organismo certificador registre isso e garanta que, ao passar dos anos, o produto que vai ser entregue seja sempre o mesmo. Então, o importador ele também é o fiscal do processo. Ele também precisa garantir que o fabricante que ele escolheu entregue isso para ele. Porque ele também não vai querer criar uma marca, investir o produto e o tempo dele numa marca, num ano lançar no mercado, criar corpo, ganhar mercado e no próximo ano entregar um produto com uma qualidade inferior àquilo que ele começou. Claro. Então, ele também é um fiscal do processo, né? Então, a responsabilidade no mercado é dele. A gente não tem como cobrar uma responsabilidade de um fabricante que está fora do país. Então, ele tem que cobrar isso, ele tem que estar. Então, umas etapas... por exemplo, não é exigido por uma certificação de produtos que a fábrica tenha a certificação ISO 9001, que é um sistema de gestão da qualidade que prevê documentação e rastreabilidade sobre todo o processo. Mas se a fábrica tem, é uma questão de qualidade, entendeu? Já andou meio caminho. Tem outra questão que eu sempre comento, dentro da possibilidade, buscar um fabricante que já comercialize no país. Aí é muito bom. Que já tenha feito o processo, que tenha conhecimento, que seja aberto. Eu pego o caso, às vezes, que a gente começa a fazer um processo de consultoria dentro de uma certificação, o cliente já pagou uma produção tal, e chega na hora de solicitar a documentação técnica, o fabricante fala, não, cara, não vou entregar, porque vocês vão copiar o meu produto tal. Então, qual é a confiança que tu tem nesse cara? Como é que tu vai registrar que o produto entregue é realmente aquilo que tu tá precisando ou aquilo mesmo que tu fez o processo de certificação. Então, tu tem que ter o acesso às informações. Então, isso é muito importante também. Buscar um parceiro, buscar um fabricante parceiro que tenha o interesse em te ajudar, né? Porque senão o processo não vai para frente. Show. Max, ainda sobre o fabricante. Se o fabricante já vendeu para o Brasil e já vendeu para uma outra importadora e os produtos foram certificados, isso torna o processo mais barato? Porque ele já tem uma parte de documentação feita lá na China ou não tem nada a ver? Não, porque o certificado ele é intransferível, né? Então, a menos que essa empresa que já tem a certificação queira compartilhar o certificado contigo... Aqui no Brasil? No Brasil. Então, digamos, o Max fez uma certificação, tirou um certificado de um produto e o Rodrigo quer importar o mesmo produto e a gente tem uma parceria. Existe um procedimento hoje que a gente consegue delegar o teu CNPJ e a gente compartilha o mesmo certificado. Desde que seja exatamente o mesmo produto, da mesma fábrica, tudo certinho. Tudo da mesma fábrica, o mesmo produto, a mesma marca, o mesmo código de modelo, tudo. Tá? Existe um procedimento para fazer inclusão de marca, mas fica mais um procedimento mais longo. Então, tirando esse caso de compartilhamento, o processo ele é inicial, ele é o mesmo, tem que fazer completo. Talvez um ganho de tempo lá, se a fábrica lá, por exemplo, fez uma certificação há 2, 3 meses atrás de um produto similar ali. Ele já tem a documentação pré-preparada ou também na questão de tempo não interfere? O que acaba acontecendo? Existem alguns regulamentos que permitem, por exemplo, a utilização de ensaios do fabricante. Então, isso depende muito do regulamento. Tu pega um eletrodoméstico, por exemplo, existe um item dentro da portaria que permite que ensaios do fabricante realizados em laboratórios cujos acordos acordos internacionais que o Inmetro faz parte, esses laboratórios têm que fazer parte também, e o documento emitido ele tem que ter menos de 2 anos de vida, né, de publicação. Então, tem casos como o eletrodoméstico que a gente consegue aproveitar esses relatórios e isso acaba trazendo um ganho bacana aí de tempo, né? Porque quando a gente fala em processo de certificação, a prévia dos ensaios é o quê? É a visita de um auditor de um organismo certificador em fábrica para fazer o lacre das amostras para posterior envio a um laboratório. Então, imagina o tempo que a gente economiza se esse fabricante já tem os ensaios, né? E a gente pode aproveitar. Mas, repito, isso depende de cada regulamento, tá? Tem, por exemplo, brinquedos, a parte da Anatel, por exemplo, a gente é obrigado a fazer os ensaios no Brasil. Então, depende muito do regulamento em metro. Brinquedo dá? Brinquedo não. A gente consegue fazer os ensaios na China, por exemplo. Na China. Mas eu sou obrigado a fazer novos ensaios. Um por um. A gente tem que fazer... Você lembra de algum exemplo que dá para fazer isso? Aproveitar os ensaios? Não, o eletrodoméstico, por exemplo, eletrodoméstico dá. A parte de eletromédicos, os equipamentos que eu falei que ficam sob a vigilância sanitária, o regime de vigilância sanitária, o comum é a gente usar relatórios também já vindos do fabricante. Equipamentos de energia fotovoltaica, por exemplo, também é muito comum a gente utilizar para fazer daí a parte de registro de produto que não envolve certificação.
É um procedimento chamado declaração da conformidade do fornecedor, que daí a gente pode utilizar também relatórios enviados pelo fabricante, mas aí depende muito da análise de cada regulamento. Show. Cara, aí a pergunta que eu mais recebo, você sabe, você quer chutar qual é a pergunta que eu mais recebo quando eu falo alguma coisa sobre Inmetro, sobre certificação? Quanto custa? É exata, é a primeira, ó, tá aqui, ó. A letra é feia, mas ó, quanto custa? Eu fiz toda essa caminha aqui de gato antes, porque essa era a primeira, eu já não quis ir direto ao ponto, ó. Quanto custa a certificação do Inmetro e da Anatel? É isso que o povo quer saber, Maximiliano. Bora, vamos lá. É difícil. O contexto de valores ele passa por vários fatores, tá, Rodrigo? O processo, a análise a primeira etapa da certificação é o enquadramento de regulamento. Então, esse regulamento que ele vai te dizer quais são as etapas do processo. Se tem auditoria, se não tem auditoria, se tem ensaio, se não tem ensaio, né? Qual é a formatação de família? Família é um termo muito utilizado em certificação. Então, quando a gente tem uma gama de produtos, o que é a família desses produtos? Eu tenho um brinquedo, tá? Mas a família de brinquedos, o que é? Pelúcia é uma família, tabuleiro é outra família. Quando eu estou dentro de um eletrodoméstico, o que é uma família? Cafeteira é uma família, liquidificador é outra família. Então, tudo isso envolve... Então, depende muito do produto que o cara quer, que o cliente quer, o importador quer trazer e comercializar. A certificação também depende de custos de auditoria. Então, o país de origem influencia muito também no custo, entendeu? Porque existe um deslocamento, né? A maioria das certificadoras hoje tem parceiros estratégicos, né, no mundo inteiro, aí, na Europa, na Ásia, para que atendam, né? A gente não precisa mais deslocar um auditor brasileiro, na maioria dos casos, para fazer esse evento. Mas a localização da fábrica ainda influencia bastante. Então, é um pouco leviano da minha parte de dizer com exatidão, um processo de certificação custou... Eu já fiz processo de certificação que custou 5 mil, como eu já fiz processo que custou mais de 100 mil. Então, é um pouco complexo sem saber a definição do produto e as etapas do processo eu consegui te entregar um produto exato. Dá para, sem compromisso com o erro, nada de exatidão, mas dá para chutar, por exemplo, assim, ó, uma família de brinquedo. O que gastaria o processo? E daí eu não estou falando de normaliza, de documento, estou falando tudo. Cara, ó, o camarada vai aqui quer certificar uma família de brinquedo. Boneca. Boneca, uma família só. Tá. Dá para chutar quanto que o cara teria de desembolso? Em torno de 10 mil. Em torno de 10 mil. É o que eu tenho falado. E hoje a gente tem uma competição legal, competição não, é uma concorrência bacana, saudável, dos organismos certificadores também no Brasil. A gente tem vários organismos certificadores, então, hoje. Então, a gente consegue buscar, né, dentro da possibilidade, né? Também não existe uma variação gigantesca, mas tem, eu acho que para todo o bolso, assim, que a gente consegue trabalhar. Existem organismos mais caros, existem organismos mais em conta. Existem organismos que têm mais marca, existem organismos que a marca não é tão importante. Então, depende muito do que... Mas um valor 10 mil reais aí não vai fugir muito do que o cara vai gastar. E um eletrodoméstico como um liquidificador, mais ou menos isso também? Mais ou menos isso. O que influencia um pouco na parte de eletroeletrônicos é que existe uma variação muito grande de ensaios. Então, se tu pega, por exemplo, um equipamento que tem uma parte digital ou uma placa eletrônica, por exemplo, existe um ensaio chamado de compatibilidade eletromagnética, que esse ensaio ele tem um custo à parte. Ou seja, não é sobre liquidificador, são as características que esse liquidificador tem. Então, se eu pego um liquidificador que ele é um modelo mais básico, só com um botão de girar, ele vai ter um custo de ensaio. Se eu pego um que tem um display que vai te mostrar lá o tempo que ele está trabalhando, ele já vai ter um outro custo de ensaio. Então, depende muito Então, eu preciso saber, principalmente quando envolve equipamento eletroeletrônico, as características técnicas. E é importante a galera saber isso, né? E não só da minha boca, mas da boca de quem tá ali, que é o profissional, que é você. Porque todo mundo quer, né? Assim, esses dias eu gravei um vídeo assim, ó. Importação não é comprar pastel na feira. Tive que gravar esse vídeo, porque a pessoa fala... A pessoa só quer saber assim, ó. Quanto custa trazer esse óculos da China? Eu falei, esse é meu, primeiro de tudo, tá? Então, cara, você quer comprar óculos de leitura? Você quer comprar 100 unidades ou 100 mil unidades, né? Então, enfim, tem tanta variável que não dá para cravar. Aí a gente tenta dar uma isolada para dar uma noção para a galera. Mas ainda no liquidificador eu vou adicionar uma complexidade aí. Então, se esse liquidificador tem um painel digital, ele não é o simples do botão, ele tem um painel digital, mas ele tem também Wi-Fi e um aplicativo. Ele tem que ter Anatel também? Sim. Todo eletrodoméstico que tenha conectividade Wi-Fi ou Bluetooth tem que ter, além do Inmetro aí no caso,
O Anatel também. A parte de comunicação, né? Existem várias formas de comunicação hoje em dia, as mais comuns, né? Wi-Fi, Bluetooth. A gente tem muito essa parte também agora que é muito utilizada na parte de segurança, digital, liberação ocular. Então, isso. Esses mecanismos de comunicação, de alguma forma, todos envolvem o que a gente chama de homologação. Né? Quando a gente fala de metro, a gente fala de certificação. Quando a gente fala de Anatel, a gente fala em homologação. Então, sim, uma atividade, né, de certificação ou um procedimento de avaliação da conformidade não elimina o outro. Então, a gente tem, sim, se tu tiver essas atividades acavaladas, como tu vai ter, por exemplo, nesse produto, num exemplo de eletromédico, por exemplo, que ele está sob o regime da Anvisa também. vai fazer parte do dossiê técnico da documentação que tu vai ter que apresentar para a Anvisa, a certificação em metro e a homologação Anatel, caso o produto venha a ter como comunicação, né? Então, Max, você vai ficar mais rico do que você já é, porque vai ter Wi-Fi, cara. Tudo vai ter eu tô dizendo que eu comprei um liquidificador com Wi-Fi. E é uma porcaria, porque ele tem que ter um aplicativo, eu só quero apertar o botão. Vou ter que comprar o outro antigo, o wired, né? O hardcore mesmo. Só. Bicho, porque é uma complicação para ligar o negócio. Mas assim... Essas funcionalidades hoje trazem, então, para quem quer comercializar, é bacana porque a tecnologia ela te enche os olhos, né? Uhum. Mas ela, ao mesmo tempo ela te traz mais responsabilidade. Então, tudo que é digital, que é eletrônico, ele vai ter um risco maior, principalmente na questão de segurança elétrica, né? Aplicado. Sim. Tudo que vai ligado à energia... É mais complexo o produto, ela né? tem mais esse viés da segurança elétrica. Quando a gente fala a parte da Anatel, a gente fala muito em interferência, né? O que é interferência? O que esse microfone Bluetooth interfere em relação ao teu celular que está em cima da mesa? Então, né? Óbvio que a gente tem também uma análise de frequências, limites de frequências e radiação, né? Emissão de sinal que é estipulado por país. A nossa região existe os seus limites. As regras, né? As regras. Mas tem muito essa questão de análise de interferência também entre produtos. Você lembra daquele... Viés em metro é mais segurança. Você que tem 40 e poucos, assim como eu, 40 e médio, né? Já tá nos 45. Sabe se é 40 abaixo ou 40 alto. Você lembra daqueles... quando entrou o telefone celular, os antigões analógicos, os PT lá, os Motorola, que você deixava ele aqui, aí você sabia que ele ia tocar, porque se tivesse uma caixinha de som, ele falava toque, 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 toque. Ele interferia na caixa de som uns segundos antes de tocar, né? Que loucura. Então, existe essa análise também do que o produto que irradia algum tipo de sinal, onde ele interfere dentro da cadeia do ambiente onde ele está localizado. Show. Falamos de valor e também eu já vou fazer um outro disclaimer, porque vou perguntar sobre tempo. E, de novo, eu sei que isso vai depender de vários fatores, mas, assim, a gente está usando aqui liquidificador e brinquedo. Então, assim, pessoal, a gente não está cravando aqui que é 10 mil reais uma certificação, como eu falei, pode ser 100 mil. Mas também não vamos cravar que é 100 mil, porque pode ser 10, pode ser 8, né? Acho que nós fizemos com você lá um carregador de celular, acho que ficou 8.200, todo o processo. Todo o processo. Então, assim, estamos conversando com adultos, vocês sabem disso. Prazo vai ser a mesma coisa, porque sempre vai depender do regulamento, vai depender do produto. Mas vamos falar, então, de um processo de liquidificador e de brinquedo, por exemplo. Vamos começar com o brinquedo, que foi o que eu perguntei antes. Quanto tempo leva, assim, considerando que o chinês lá vai enviar as documentações e que as documentações estejam corretas, porque se ele não enviar, vai demorar o tempo que for, né? Isso é a primeira coisa que eu o que não é tão fácil. É a primeira coisa que eu costumo comentar, tá, Rodrigo? O processo de certificação, ele depende das atividades que estão ocorrendo em paralelo andarem juntas, né? Então, no momento que eu contrato o organismo certificador e ele me passa as atividades, seja fazer auditoria no importador, a auditoria de saque que a gente precisa fazer de tratamento de reclamações baseado na ISO 9001, ou seja, fazer a auditoria no fabricante de itens da ISO 9001, ou seja, fazer os ensaios, ou preparar a documentação técnica, elas têm que andar em paralelo para eu poder manter qualquer tipo de prazo que eu te passar, né? Hoje, uma certificação, em média, no Brasil, ela leva 90 dias. 90 dias. 90 dias, em média. Já fiz processos em 45, mas já fiz processos em 6 meses. Então, depende muito... Tem muitas variáveis, né? Fiz uma auditoria no fabricante, a auditoria reprovou, eu tenho que refazer. O fabricante levou 90 dias para ajustar a documentação dele. Isso foge do meu controle. Foge do controle do organismo certificador, né? A gente fez um ensaio em laboratório
por algum motivo o produto reprovou. O fabricante tem que ajustar esse produto e reenviar para novo teste. O fabricante levou 90 dias para reenviar a amostra. Entendi. Entendeu? Aí o laboratório... Isso, né? Foge do controle do laboratório este reenvio. Mas, em média, tudo ocorrendo legal, as auditorias tudo ok, o envio da documentação tudo certinho, os ensaios estando aprovados, em média, 90 dias a gente consegue fazer um processo completo. Eu lembrei de uma palavra aqui que eu aprendi na aula de pós-graduação de economia. Eu acho que eu só falei ela lá na pós, vou falar ela aqui de novo. Você já ouviu falar do conceito ceteris paribus? Já ouviu falar disso? Não. É uma palavra em latim assim, todas as outras variáveis travadas. Porque quando a gente vai estudar economia, né? Você vai fazer modelo econômico, então sempre tem um monte de sim. Não, se o dólar não alterar, se isso não acontecer, se o crescimento econômico, se não acontecer isso. Então, tem um nome para isso, que é esse nome em latim, que eu nem sei o que significa literalmente, mas é o que o professor falava assim, ó, em condições ceteris paribus, 90 dias. Por quê? Todas as outras variáveis travadas e dando certo, né? Porque assim, cara, o fornecedor entrou em greve no correio, não entregou o documento, não vem, né? A gente teve um grande problema agora em 2024, que foram as enchentes no sul, por exemplo. E a gente tinha um dos grandes laboratórios do país ficava localizado na região sul. E com o fechamento desse laboratório, que ele foi atingido na época das enchentes, houve uma sobrecarga de outros laboratórios. Aí. Então, até aquela agenda costumeira do ensaio de 35, 40 dias, a gente não conseguiu cumprir. Então, a gente é afetado por esses fatores externos que podem acontecer, né? O importador que deseja entrar no mercado e que tem um produto que depende de determinada época do ano, por exemplo, eu quero importar um ventilador de teto e eu preciso vender essa carga no verão. Então, não adianta a minha certificação ficar pronta em fevereiro, que eu perdi o verão inteiro. Né? Então, ele tem que ter esse planejamento antecipado, sabendo que o processo de certificação ele leva, em média, 90 dias, e botar isso dentro do cálculo, principalmente se é um produto sazonal. Né? Teve uma vez um cliente, ele se chama Wagner, não vou falar o sobrenome, porque eu não lembro também, mas porque eu iria expor o cliente sem ele saber. E ele... Foi antes da pandemia isso, eu fazia ainda bastante atendimento, tinha mais contato, né, com a galera que chegava. E aí, cara, o cara ficou enrolando assim uns 2, 3 meses para fechar com a gente, para contratar assessoria de importação. E aí ele contratou, por exemplo, assim, numa quinta, na sexta-feira de manhã, daí ele caiu pro time de onboarding. Cara, o cara endoidou, assim, de começar a bater pergunta e tarará, porque eu tô com pressa, eu tô aquilo. Aí, assim, o time de onboard, na época, era a Grace que fazia o onboard, ela chegou pra mim e falou, viu, tem um cliente aqui que chegou, ele tá, assim, malucão, muito apressado, muito ansioso, porque ele assim, ele quer tudo pra ontem. Eu falei, mas, meu Deus, esse cara tava comigo há 3 meses, quase 90 dias, 2, 3 meses ali no comercial, fechando e fechou agora. Mas daí eu vi os e-mails e vi o WhatsApp ali, eu falei, ó, pera aí. Liguei, falei assim, viu, é o seguinte, ó, vou fazer o reembolso. Aí ele falou, não, mas o que tá acontecendo? Eu falei, não tô entendendo. Você até tava conversando, tava tudo certo lá no marketing vendas e agora tá com pressa? De onde surgiu essa pressa? Foi só você pagar a pressa. Se tivesse com pressa, tinha que ter fechado há 2, 3 meses antes, né? Falei, cara, importação não funciona com pressa. Não existe. A China tá lá do outro lado, é um monte de coisa que pode errar. Cara, é melhor reembolsar, porque você tá muito ansioso, não vai dar certo. E tem uma parada energética também, que parece que os clientes que estão mais afoitos assim são os que mais dão problema. Ele falou, não, me desculpa, eu sou assim mesmo, tô meio ansioso, tá lá, porque é a primeira importação. Mas assim, ó, vamos fazer no tempo de vocês. Ele falou, ó, cara, sério, você não vai dar problema aqui pra minha equipe, não. Não, beleza. E daí rodou, tranquilo. Então a gente já teve que fazer essa conversa no início pra dizer, ó, cara, a gente não controla todos esses prazos. Existem coisas que podem dar problema. Não, e o organismo certificador, né, Rodrigo, vamos lá... Todo cliente, obviamente, para todos nós, que somos empresários, são importantes, né? Só que o organismo certificador, ele está lá lidando com 200 processos em paralelo. Então, às vezes... tal da Electrolux, sabe? Está assim. Então nem sempre eles vão conseguir atender na rapidez que tu precisa. Então, às vezes, tu vai lá, tu manda uma solicitação. Hoje, em média, a maturação, o recebimento da informação, a análise, até tu ter um retorno é em torno de 7 dias úteis, entendeu? De 5 a 7 dias. Então, o cliente ele tem uma dificuldade. Pô, mas eu te mandei na segunda-feira, hoje é quarta, tu ainda não me respondeu. E hoje também a gente, né, com esse negócio de scrollando aí redes sociais, tudo muito rápido, IA, né? Tá tudo tão rápido aí que às vezes a gente chega num processo um pouquinho mais lento, mais burocrático,
prática, a gente tem que ter essa paciência, porque não desenrola, né? E a gente tem que também, quando a gente trata de certificação de produtos, a gente tem que ter um cuidado referente a promessas. Né? O processo de certificação ela tem várias etapas a serem cumpridas. Então, aquela pessoa que te prometer que vai te certificar um produto em 15 dias, alguma coisa está errada. Tá? Tu tem que te preocupar em participar, porque, falando de novo e reforçando, a obrigação de saber a qualidade do produto que está botando no mercado é de quem está importando, de quem está produzindo. Sim. Entendeu? Então, acontece alguma coisa no mercado, morre uma criança, bota fogo numa casa. É o CNPJ ali da etiqueta que vai responder. Então, a gente apressa... não vou ser clichê, inimigo da perfeição, aquele negócio todo, mas é isso que funciona. Então, cria um planejamento. Vão existir pessoas que vão conseguir te atender de uma forma mais rápida? Vão. O que eu quero? Eu quero pressa. Então, tu vai procurar um organismo, de repente, menor, que vai ter uma menor demanda. Mas que vai que não pule fases, né? Exatamente, que não pule etapas. Eu li um livro uma vez sobre... Eu gosto muito de aviação, né? Eu li um livro uma vez que era sobre acidentes aéreos. Então, todo acidente aéreo, ele geralmente ele é investigado no detalhe para que aquilo nunca repita mais. A aviação evolui muito por conta desse debriefing, né? Não é esse o nome, claro, de quando acontece. Eles vão lá no... Cara, o problema foi as porcas do asa direita que não foram trocadas com X horas. Sim. Então, tem que mudar o regulamento ou tem que ir lá no procedimento. E o piloto, esse livro foi escrito por um piloto, ele falou assim, vocês não sabem que vocês estão na cabine, mas nós, pilotos, nós nem olhamos para o relógio, a gente não tem compromisso nenhum, claro que era um exagero e era por conta do livro que falava de acidente aéreo, mas ele falava assim, nós não temos compromisso nenhum com o horário de vocês, a gente tem compromisso com a segurança. Sim. Eu não vou pular nenhuma fase de checklist do avião, da equipe, dos equipamentos de segurança, dos motores, e né, devem ser muitos checklists, né? Por conta de estar 30 minutos atrasado. Por conta de você perder o seu compromisso. Por quê? Porque isso pode comprometer a segurança do voo e todo mundo morrer. É simples assim. Então, claro, né, que a gente tenta fazer tudo isso dentro dos prazos. Mas, assim, a prioridade não é prazo nesse caso. Lembrei porque você falou, cara, não adianta queimar fase, né? Tem um ditado que eu falo também, que eu nem sei quem que aprendi. É assim, uma mulher faz um bebê em 9 meses, mas 9 mulheres não faz um bebê em um mês. Então, quer dizer, tem um prazo, né? E a questão dessa parte de segurança, às vezes as pessoas me perguntam também, Max, mas eu quero trazer, para o meu uso próprio. Cara, sempre o teu uso próprio não te isenta de estar trazendo um produto com qualidade. É pro meu uso próprio, entendeu? Daí assim, um amigo quis, aí é pro meu uso próprio do meu amigo. Cara, não tem problema nenhum, eu não preciso que seja aprovado de segurança, é para mim. Só que não, né, nós que trabalhamos com dentro dessa fiscalização, óbvio, eu não trabalho na fiscalização, mas sim auxiliando a colocar produtos de qualidade no mercado, a gente fica... Quem me resguarda que amanhã ou depois esse cara não vai... Daqui a pouco, cansei desse produto, vou anunciar e outra pessoa leiga vai comprar um produto usado que já não, desde o início já não tinha um padrão de qualidade e mais cedo ou mais tarde ele vai parar na mão de alguém que pode sofrer algum acidente. Então, é importante que a gente tenha essa paciência. As regras estão aí para ser cumpridas, infelizmente existe, ou felizmente, né, dentro dessa ciência da qualidade. Então tem que cumprir, tem que fazer com paciência e buscar dentro da possibilidade aquelas empresas que vão te auxiliar da melhor maneira possível. Show de bola. Partindo aqui para os finalmente, vou querer uma perguntinha de cada um de vocês. Temos? Temos. Nós temos audiência hoje aqui, nós estamos chique. Tem auditório bacana, operador, tem audiência, tem tudo. Cara, como saber se o produto tem... Aí tem mais a ver com o nosso meio, né? Como saber se o produto tem ou não tem Inmetro? Vamos lá. Hoje o Inmetro... No contexto de importação. Tá. Hoje o Inmetro, a certificação em si, ela é nominal a empresas, né? O fabricante estrangeiro, por exemplo, no nosso caso da importação, ele não pode tirar a certificação, tá? É isso. Se o produto tem ou não exigência de certificação do Inmetro. Tá, entendi. É isso. Bora, então vamos lá. Hoje exige... O Inmetro ele tem um canal próprio no site deles que descreve todos os regulamentos e os produtos que possuam regulamentos ativos. Então, isso é publicado lá no site do Inmetro, tem? O Inmetro tem, assim como o Inmetro tem um site que tu pode verificar se determinados produtos, que é isso que eu tinha entendido, se determinado modelo estão certificados ou não. Já estão certificados ou não. Tá. Né? Então, o Inmetro, ele
proporciona hoje a qualquer pessoa que queira ter esse acesso a procurar. Obviamente, por ser um material de um contexto ou de uma literatura um pouco complexa. Não é para leigo, né? Era técnica. Às vezes tu só... achei aqui, vou baixar aquele regulamento e vou sair entendendo. Mas tem, tá? O Inmetro, ele disponibiliza, a gente pode até depois... Eu só quero assim, quero importar copo. Eu vou lá e consulto, tem lugar... Tem consulta? Copo? Tem, tu vai consultar... Vê se aparece ou não. Alguns produtos estão intrínsecos em outros regulamentos, né? Então, tu vai pegar um eletrodoméstico. Eu gosto de dar muito exemplo, porque a portaria de eletrodomésticos é eletrodomésticos e aparelhos similares. Sim. Então, aí ferrou, porque entra numa interpretação, né? Entendeu? Algumas coisas são óbvias, então, tu tem lá, outras por não. exemplo... é isso que ferra com a gente no dia a dia. Uma panelinha de aquecimento que um salão de beleza usa para amolecer a cutícula e tal. Não tem uma norma específica para isso, mas ele vai estar dentro de uma norma, vai ser feita uma análise e vai ser feito se ele é similar ou não. A um outro produto e aí se aplicar para poder trazer a segurança àquele aparelho que vai estar no mercado brasileiro e utilizado por pessoas leigas normalmente, né, dentro da residência e tal. Mas sim, o Inmetro ele disponibiliza... a Anatel também, tá? As resoluções. Isso que eu ia perguntar. A Anatel também. Também, disponibiliza. E hoje os próprios organismos certificadores, né? Que também o Inmetro também disponibiliza, a Anatel também, os OCP no caso do Inmetro, o ACD no caso da Anatel. A Anatel, né? Disponibilizam... O certificador designado. Designado, exatamente. Então, esses organismos também, as pessoas podem entrar em contato com eles, que eles atendem, eles explicam, eles direcionam para cada regulamento. Eles não vão auxiliar no processo, porque eles são organismos que têm que ser isentos, né? Eles não podem. Não podem, isso é lei. Quem certifica não pode fazer consultoria, né? Não pode, eles são inclusive, auditados constantemente pelo Inmetro quanto a isso. Dá conflito de interesse. Conflito de interesse, tá? Mas sim, tu tem acesso às informações no site. Tudo que tem tomada tem metro? Tudo que vai na tomada tem metro? Tudo que tem tomada tem metro, nem tudo. Nem tudo. Tá? Porém, tudo que vai ligado à rede por meio de plug, esse plug... O plug tem que ser certificado. Não precisa, às vezes, certificar o device ou o aparelho, então, vamos lá. Mas o cabo tem. Isso. Então, eu vou te dar um exemplo. Um equipamento para academia, a gente usou hoje de manhã esse exemplo. Uma esteira. Não existe uma regulamentação hoje para equipamento fitness no Brasil. Tá? Mas tu vai importar esse produto, tu tem que informar o fabricante, quando ele for produzir, que o cabo, né, que o cordão de alimentação que venha, o conjunto cordão de alimentação e plug, venha no padrão exigido no Brasil. Então, o produto fim que tu vai estar importando é a esteira. Tu não vai ter que ter uma certificação, mas aquele fabricante ele vai ter que te mandar um documento comprovando que aquele plug tem certificação. Agora, tu quer ser um revendedor de plug. Aí tu vai ter que fazer o processo de certificação, o teu produto fim é o plug. E nesse caso específico da esteira ali, esse documento certificando que o plug está na norma, está no padrão, atende o padrão brasileiro, no caso, isso não tem nada a ver com o Brasil. Ele tira isso lá e aí não está vinculado na importadora nada. É só acompanhando. Ó. Acompanhando, é como se fosse um documento... Uma garantia ali, isso, né? Como se fosse... Tá. É um documentos acompanhantes que a gente chama, como se fosse um manual, tal. É uma garantia que ele fala, olha, esse produto isso aqui tem mesmo, tá? Tem, então... Para garantir, né? Show de bola. Temos perguntas, audiência? E relativo à Anatel e tudo mais. E aí você falou assim que está disponível para verificações de se produtos tem ou não. Vários produtos não vai estar específico, e daí vai estar especificado lá nas regras e tudo mais. E daí a gente se norteia tem conexão Wi-Fi ou Bluetooth. Uhum. Só que daí, seguindo a lógica de prova de fato negativo, e de que teve casos já em que o fiscal falou assim, me prova que não tem. Como é que verifica isso, se tem Anatel mesmo? Se baseia só no fato de conectividade? No site da Anatel vai ter alguma coisa específica? O Inmetro, ele deixa mais claro, né? Se a Anatel disponibiliza a informação pronta, né, de quais os produtos fim tem ou não necessidade de homologação, assim como o Inmetro faz. Não, no caso da Anatel, as resoluções são um pouco mais complexas. A denominação dos produtos é um pouco diferente. Na maioria das vezes, eles não usam o nome final do produto. Então, não é o multimídia ou um celular. Então, ele põe lá aparelho de radiação restrita. Então, é um pouco mais complexo essa análise, tá? O ideal, eu recomendo sempre que se procure um OCD e fale, eu tenho esse produto com essas características. Muito importante, sempre que a gente vai buscar uma certificação, uma homologação, transmitir o máximo de informação possível.
Então, eu tenho um microfone sem fio, ele é Bluetooth. Tá, mas qual é o protocolo? Que tipo de Bluetooth que é? Qual é o protocolo? Qual é a frequência que ele trabalha? Para daí sim a certificadora ou o OCP ou o OCD, ele poder te apresentar já dentro do contexto quais são os insights que vão ser aplicados àquele protocolo e tudo mais, tá? Mas a Anatel, ela é um pouquinho mais complexa de tu chegar naquele produto fim. Não então, tem muita clareza, né? Então a Anatel não tem tanta clareza. Ele até tem, mas pro leigo fica um pouco mais difícil a leitura. Entendi. Mas para você, isso não é um problema para vocês, Pra por mim exemplo? não, porque é o meu dia a dia aqui. Seu dia a dia. Tá? Mas pro leigo, ao meu ver, pelo menos, né? Obviamente, a forma que o Inmetro trata a certificação é um pouco... Entendi, é mais claro. Até porque a gente trata muito de produtos dentro do Inmetro que são voltados para o nosso dia a dia, né? Ou muita coisa que tu manuseia no dia a dia. Quando a gente fala em Anatel, tirando, obviamente, um celular, um tablet, um notebook, daí são processos de homologação bem críticos e custosos, que envolvem diversas etapas de processo. Outras coisas, como tu vai ter um modem ou enfim, um repetidor, são coisas que tu não vai estar no dia a dia manuseando. Então, acaba tu tratando... o usuário final não busca tanto essa informação. Isso que eu estou querendo dizer. Um eletrodoméstico, por exemplo, um brinquedo, um artigo para festa, uma bicicleta, um pneu, são coisas que já são mais do dia a dia do usuário final. Então, acaba sendo mais importante ele ter essa clareza de onde buscar aquela regulamentação. Show. Sabe? Steph, tem pergunta? Tenho. Omar, se você comentou, né? Você é engenheiro e você tá meio que trabalhando nesse ramo tem uns 15 anos. Eu queria perguntar qual que foi o seu primeiro passo para chegar hoje? Se foi a própria faculdade de engenharia ou se você foi estudando por fora e não necessariamente teria que ser um engenheiro para começar a entrar nesse mundo maluco de certificação. Como você chegou até aí, Max? Como foi tua jornada no início? Eu, desde pequeno, fui meio moleque, assim. Eu sempre gostei de desmontar as coisas. Ah, legal. Eu gostava também. E você conseguia montar? Porque eu só desmontava. Eu nunca funcionou as coisas. Eu achava que era o maior inteligentão. Aí eu só desmontava. Não funcionava mais nada. Montar nunca foi um problema pra mim. O problema eram as peças que sobravam, né? Isso era um problema. Mas eu sempre tive essa vocação, digamos assim, na minha cabeça, né? Pra essa questão quando eu desmontava, montava, minha mãe e meu pai me olhavam e falavam assim, tem que ser engenheiro, vai ter que fazer alguma coisa de eletrônica e tal. E eu, com 14 anos, eu entrei numa escola técnica lá no Sul e me formei em técnica eletrônica. Quando eu concluí o curso, bem na época ali, no final dos anos 90, estava iniciando essa engenharia de controle e automação lá no Sul. E aí, falava em robótica, aquele negócio, programação, automação, desenvolvimento, né, de equipamentos para a indústria e tal. E eu acabei entrando nessa engenharia, me formei e durante a jornada dentro da universidade, onde eu fiz, eu tive a oportunidade de começar a trabalhar dentro da universidade num laboratório que lidava exclusivamente com esses ensaios voltados para o Inmetro. E aí, ali eu conheci e ao passar dos anos, eu fui pegando gosto por essa parte do estudo, né? Pela parte principalmente do auxílio, né? O fabricante nos procurava muito, como é que eu resolvo tal problema? E como a gente era laboratório, a gente não podia auxiliar. E chegou um dia, quando eu peguei meu diploma na mão, eu falei, cara, o que eu quero eu não quero ficar aqui atrás fazendo um ensaio ou só cobrando eles o que eles têm. Eu quero realmente ajudar a quem precisa a entender como é que faz o processo de certificação. E aí foi quando surgiu a ideia da Normaliza. E aí estamos aí, graças a Deus. 20 anos depois, estamos aqui. Entre laboratório, engenharia e da Normaliza 15, né? A gente vai fazer 15 anos agora. Que massa. Parabéns pelos resultados. De história. Muito bom, muito bom. Galera, isso aí foi para vocês terem uma ideia, uma pequena ideia de quão bem respaldados estamos aqui com o nosso corpo técnico para atender você, cliente Chanagate. Então, o Max é um parceiro nosso aqui. E todas as certificações Anatel e Inmetro, Anatel... Anvisa não, né? Anvisa não é com você. Não. É que você falou que tem uma parte de Eletrotec que tem a essa Anvisa parte dos também. eletromédicos, a gente faz a parte... Quando tem essa parte da Anvisa, que precisa da documentação Inmetro e Anatel, a gente faz a aí parte tem da também, atende a Anvisa mas também, mas... no final, a Anvisa a gente não trabalha. Show. Então, a parte de Anatel e Inmetro, a gente está muito bem servido, como vocês puderam verificar. Existem várias outras perguntas, mas a gente
vai honrar o tempo aqui, tem outros treinamentos, tem várias coisas acontecendo. E se você precisar acessar o site da Normaliza, vamos deixar aí no link da descrição ou no primeiro comentário, normaliza.com.br, tá bom? E tudo que você precisa saber da China Gate para você dar o seu próximo passo e importar produtos com Anatel e Metro, então você pode também seguir para os links da descrição desse vídeo. Sou Rodrigo Geraldelli. Max, obrigado, cara. Uma honra. Obrigado pela por oportunidade. você estar aqui ministrando esse treinamento pra gente, não só no vídeo, mas a gente tem um treinamento com a equipe aqui. Estávamos em reunião antes. Obrigado pela sua generosidade em dividir e vamos pra cima. Vamos ajudar essa galera toda a certificar tudo que precisar. Isso aí, estou à disposição de vocês sempre que precisar. Valeu, abraço. Tchau, Abraço, tchau. Tchau.